vocês? Hoje nós estamos aqui na nossa aula de História e hoje nós vamos falar sobre o setor privado. Vocês recordam que a gente trabalhou sobre os estados, sobre economia, municípios, e hoje nós vamos trabalhar sobre o setor privado, né? Os diversos setores que existem. Nós trabalhamos sobre os órgãos públicos, trabalhamos qual é a importância do setor público, como é que se faz para ter um serviço no setor público, quem é que é responsável por algumas coisas públicas, como por exemplo educação, saúde, segurança. Lembram que a gente viu isso na nossa última aula de história? E hoje nós vamos trabalhar sobre o setor privado, as empresas privadas, ou seja, aquelas empresas a quais não prestam serviço público, que tem o seu próprio dono, entenderam? É o que nós vamos ver hoje. Então, nós vamos começar aqui compreendendo o que é esse setor privado. O setor privado é o conjunto da atividade econômica que não está controlada pelo Estado. Ou seja, não sou controlada, eu não trabalho para o Estado, eu não trabalho para o município, eu não trabalho para o governo, eu tenho o meu próprio trabalho. Supomos que eu seja dona de um comércio, né? Setor privado. E eu tenho funcionários naquele comércio. Aquele funcionário, ele é responsabilidade individual de um patrão, não é do governo, não é o governo que vai pagar. Então, isso é o setor privado. Então, os bens privados, eles pertencem a uma pessoa e o serviço privado é aquele prestado por um particular. Ou seja, não possui a participação do governo, aquilo que eu acabei de citar. Entenderam? Que ele pertence a uma pessoa, que nem eu já dei o exemplo de que eu tenho uma loja, um supermercado, ou até mesmo uma escola, né? Os profissionais liberais ou autônomos trabalham no setor privado. Chamamos de funcionários liberais ou autônomos as pessoas que trabalham no setor privado. Ok? É isso que eu quero que vocês compreendam. Tia, tô conseguindo essa questão. Tudo que eu coloquei aqui na nossa videoaula, eu tirei do nosso conteúdo, né? Eu li, tirei para facilitar para vocês responderem a atividade, para compreenderem melhor. Fui dentro da atividade, vi aonde eu poderia imaginar que vocês fossem ter mais dificuldades. Estou aqui explicando de forma bem clara para vocês compreenderem, tá, meus amores? Então, isso é o setor privado, é o conjunto da atividade econômica que não está controlada pelo Estado. Quem paga o funcionário do setor privado é o dono da empresa, não é o governo, tá bom? E a gente sabe que todo trabalho é útil para a população. E na comunidade aparecem as mais variadas profissões. Como nós estamos falando das profissões do setor privado, né, que não são aquelas prestadas ao município, ao governo, ao estado, né, que chamamos de setor público, que a gente já trabalhou. Por exemplo, eu sou médica, a saúde é responsabilidade do estado, sim, mas existem as clínicas privadas, né? Quando você tem um plano de saúde que você consulta pelo seu plano de saúde, ou até mesmo quando sua mãe paga uma consulta particular, você não está usando a saúde pública, você está pagando pelo aquele serviço. É o caso da nossa escola. A educação, ela é direito, né? Todos nós temos, é papel do governo, papel do estado, papel do município, mas no nosso caso, nós estudamos numa escola privada, uma escola a qual os seus pais pagam financeiramente, eles pagam para que você estude, né? Então, é uma escola do setor privado. Existem setores que ele está no setor público, mas existe ele também no setor privado, ao qual eu pago por esse direito, entenderam? Então, existem várias profissões, né? Eu trouxe aqui para vocês a imagem de algumas profissões, né? E aqui tem o exemplo da medicina, né? Uma médica, um médico aqui, né? Que eles podem tanto trabalhar no setor privado, né? Receber pelo governo, como ele pode trabalhar no setor, no setor privado, ser o dono da própria clínica, ou ele pode trabalhar no setor público, ok? Olha só, pessoal, como nós estamos falando de setor privado, eu trouxe para vocês algumas profissões que talvez fiquem longe do conhecimento de vocês em termos da palavra da profissão, entendeu?
Eu não trouxe aquelas mais conhecidas que vocês conhecem, como advogado, professores, médicos, engenheiros. Eu trouxe umas palavras que está até no nosso livro, que eu acho que a editora já fez isso exatamente para esclarecer para vocês conhecerem esse tipo de profissão também, que é uma profissão do setor privado, né, que é particular da pessoa. Eu trouxe para vocês aqui algumas para a gente compreender melhor. E essas aqui são as profissões encontradas na cidade, tá bom? Ok? Na cidade. Lembra que nós estávamos trabalhando essa questão do setor público e do setor privado? E no setor público, o governo municipal, no caso aqui, vamos citar aqui no município, ele tem direito a trabalhar tanto na cidade quanto nos interiores, né? E no setor privado, também tem aquelas atividades que predominam, tem aquelas profissões que predominam na cidade, tem aquelas que vêm do interior, que também nós necessitamos dela. Por isso, nós não podemos nos desqualificar a profissão de ninguém, certo? Eu trouxe aqui para vocês os feirantes, né? Aí trouxe aqui essa imagem das barraquinhas, as pessoas vendendo. Esse aqui é um tipo de setor privado. A pessoa compra a mercadoria ou ela produz, põe a barraquinha dela e ela vende, né? Então, é uma profissão, é um tipo de autonomia, né? Um tipo de setor privado, porque ele vai vender e receber no final do mês do governo. Ele vai vender e vai receber o seu dinheiro ali. E às vezes, quando a feira é muito grande, quando a pessoa tem bastante mercadoria, ele pode colocar um outro funcionário ali para trabalhar com ele, entendeu? E trouxe aqui também os operários, que são aquelas pessoas que trabalham com montagem de veículos, com montagem de eletros, entendeu? Também é uma profissão da cidade. Lá no livro de vocês também vai estar bem claro essas profissões aqui, mas eu trouxe, né, para facilitar a explicação, para vocês compreenderem melhor. Nós temos aqui os mecânicos, né, que vocês sabem, eu trouxe apenas a imagem de um mecânico de carro, mas tem um mecânico, né, de bicicleta, quando fura o pneu da bicicleta ou a moto, a gente vai lá, leva na oficina. Então, o mecânico tem essas variações aqui tem aquele que compreende, que entende de vários, né, veículos, meios de transporte. Tem aquele que ele é especializado, no caso, trabalho apenas com, eu sou mecânico, cuido da parte de aviões, eu trabalho com carro, sou mecânico de bicicleta, e por aí vai a qualificação até onde ele consegue fazer. E eu trouxe aqui também uma outra profissão de um nomezinho que talvez vocês ainda não viram ou talvez já viram. Os ourives. Ourives são aquelas pessoas que trabalham com ouro. Pega a pedra bruta, né? E ela vai trabalhar, vai formar a aliança, como tá aqui o caso da minha. Ele vai formar o brinco, aquela correntinha que você compra, aquele anel que você dá de presente para sua mãe. Quem fez foi um profissional da área, né, do ouro que trabalha, chamado ourives, ok? Então, quando estiver lá na sua atividade, qual a profissão? O que faz o ourives? Aí você vai fazer. Ele trabalha com ouro, ele modela as peças, certinho? Isso é uma profissão do setor privado, pessoal. Não existe a profissão do setor público, tá bom? Eu trabalho, sou ouriço para o governo. Não. Essa aqui é uma atividade do setor privado, tá, meus amores? E eu trouxe para vocês aqui os trabalhos do campo, né? Que também é setor privado, não é do governo. Não é público, é setor privado, né? Eu trouxe para vocês aqui agricultores ou lavradores, né? Que vai ter lá no livro de vocês também bem explicadinho. Eu trouxe aqui os pontos principais, trouxe as imagens e vou explicar. E trouxe os boiadeiros. Professor, o que são agricultores ou lavradores? Agricultores ou lavradores são as pessoas que trabalham na agricultura, ou seja, aquelas pessoas que aradam a terra, que produzem na terra. O que vem para nossa mesa, como por exemplo o arroz, o feijão, a fava, o milho, esses grãos, essas verduras, o alface que a gente compra, o tomate, são de pessoas que trabalham na agricultura, na produção desses alimentos, nas plantações desses alimentos. Vocês observem aqui que esse senhor está numa hortinha dessa de verduras, a quais a gente gosta de comprar no domingo na feira, ou até mesmo no meio da semana nessas barraquinhas que tem na nossa cidade. Observem que na nossa cidade tem vários feirantes, né? Antes de chegar o domingo, que é o dia da grande feira do município,
onde tem várias, eu digo grande assim porque tem várias barracas, várias pessoas vendendo, tem aquelas que botam na porta de casa, né? Ela bota o cheiro verde, ela bota o alface, então ela é feirante, a profissão dela é o que ela faz, né? Que ela te dá ali, tira o seu sustento. E aqui vocês estão vendo essas máquinas, olha o tamanho delas. Quando a propriedade, ela é maior, eu creio que aqui pode ser uma plantação de soja, pode ser uma plantação de milho, né? Por conta dele estar usando essa máquina para trabalhar a terra ou talvez até para fazer a colheita, né? Temos aqui essa moça, né? Cuidando aqui da horta também, que é o trabalho da agricultura. E aqui também cuidando dessa outra hortinha aqui, certo? E nós temos a profissão dos boiadeiros. Quem são os boiadeiros, professoras? Os boiadeiros são aquelas pessoas que cuidam do gado, né? Que transportam o gado de uma fazenda para outra, leva para o matadouro, às vezes transporta até por meio da água. Ele tem todo aquele gingado, ele tem todo aquele jeito de trabalhar com os animais, com o gado. Então, pessoal, é muito importante a gente não desqualificar a profissão de ninguém. Porque para chegar na nossa mesa, o quilo de carne, precisou que esse boiadeiro aqui, ó, cuidasse desse rebanho, cuidasse desse gado, tratasse ele bem, cuidasse bem para que ele tivesse saúde, para que depois o açougueiro comprasse a carne e nós irmos até o açougue, né? O açougueiro é aquela pessoa que trabalha vendendo carne, tem seu açougue e vende sua carne. Então, tudo isso, para tudo chegar à nossa mesa, né, na cidade, no exemplo, nós moramos na cidade, para chegar à nossa mesa, nós precisamos do trabalho do campo, que é um trabalho do setor privado, ok? E para fechar aqui, eu trouxe para vocês algumas atividades do setor privado, do campo, explicando um pouquinho de cada um deles, tá bom? Só para facilitar a compreensão de vocês, porque eu sei que vocês vão precisar para responder a atividade de história aí no livro, tá? A agricultura, né, é a atividade de plantar e preparar a terra. Perdão, esqueci um R bem aqui, viu? É a atividade de plantar e preparar a terra. É o que eu acabei de falar, agricultura. Quem trabalha na agricultura é responsável, né, por plantar e preparar a terra. A pecuária é a atividade da criação de animais, no caso lá dos boiadeiros, né? Que mexem com animais, trabalham na pecuária. A avicultura é a atividade da criação das aves, as pessoas que criam aves. O que são aves? Galinhas, patos, aquelas pessoas que criam esse tipo de animais. Tem pessoas que têm criatório de codorna, então ele trabalha com avicultura. O fazendeiro são os proprietários das terras das fazendas. Ah, eu sou fazendeiro, eu tenho muita terra, né? Eu sou uma fazendeira, certo? E o boiadeiro é o que cuida do gado que eu acabei de explicar. Então, tem o fazendeiro, que é o dono da terra, tem o boiadeiro, que é o que cuida do boi do dono da fazenda, e daí tem o vaqueiro, que é aquele que cuida de tirar o leite, e as diversas outras coisas que ele faz dentro da propriedade, certinho? Então é isso, eu quero que vocês, qualquer dúvida, voltem no texto, lá no livro, vai ter bem explicadinho também. Voltem aqui na videoaula e vocês, qualquer dúvida, tirem a dúvida comigo também, tá bom, meus amores? Um abraço e até a nossa próxima aula.